Estamos aí 3, mas aí você grava para nós, Mauro, que a gente passa para os demais depois. Eles devem entrar aí. Hoje nós vamos, então, eu já fiz o material, eu vou mandar para vocês. Hoje nós vamos trabalhar com o último concílio e a última heresia que gerou esse concílio. Não que só existam essas heresias, tá? Do século I ao século VII, nós até mostramos aqui, deixa eu ver se eu estou com o livrinho aqui, porque eu já mexi nesse livrinho várias vezes, tá aqui, ó. Do século, esse livrinho amarelinho aqui tem na Paus, quem quiser adquirir, é um bom livro. Do século I ao século VII, aqui nós temos várias heresias que vão aparecer. Nós estamos discutindo aqui só as que geraram os concílios, tá? Já falamos do arianismo, já falamos do nestorianismo, e hoje vamos falar do monofisismo. Essas 3 heresias geraram 4 concílios. O arianismo gerou os 2 primeiros, gerou Nicéia 325 e Constantinopla 381. A heresia do Nestório gerou o concílio de Éfeso. E hoje a heresia que nós vamos trabalhar com vocês é o monofisismo, que vai gerar o concílio de Calcedônia. Então, como eu falei para vocês, não é que só existiram essas 3 heresias. Nós temos aqui uma série de outras heresias que nós... Deixa eu pegar aqui o Rafael. Está começando agora, Rafael. Nós temos aqui várias heresias, além dessas duas, o apolinarismo, o pelagianismo, até o Agostinho trabalha contra essa heresia. Tem a questão do montanismo, que nós falamos também lá atrás. Tem a heresia da gnose, que nós já estudamos também. Então, sim, foram aparecendo várias heresias ao longo dos séculos. Isso confirma aquela tese inicial que nós vimos desenvolvendo desde o início desse curso, que o cristianismo nunca foi singular. O cristianismo sempre foi plural, né? Ou seja, várias vertentes na compreensão dessa mensagem de Jesus Cristo. E essa mensagem, de acordo com cada cultura diferente, com cada língua diferente, foi gerando vieses, né, diferentes. Só que depois do Constantino, tentou-se criar uma ideia de um cristianismo único. Por quê? Porque visões diferentes do mesmo cristianismo geravam divisões dentro do império. O império está passando por crises econômicas, crises sociais, crises políticas, invasores como os germânicos. Então, um império dividido é muito mais fácil de você invadir. Então, é necessário criar a ideia de que só existe um único Deus, de que existe só um imperador e só uma religião. Então, depois do Constantino, foi-se lentamente criando essa ideia de uma superioridade do cristianismo. E se o cristianismo é superior, tem que ter uma mensagem única. Não pode ter várias mensagens que dividem a população. Por isso que os imperadores, eles vão intervir nesses concílios, eles vão convocar esses concílios. No mundo antigo foram 7. Eles vão convocar esses concílios para poder criar uma unidade religiosa. Não adianta só uma unidade política, não adianta só uma unidade social e econômica se não tem uma unidade religiosa. Então é essa a ideia que eles vão fazendo. A primeira vez que o imperador vai declarar a religião de Estado, o cristianismo como religião de Estado, vai ser o Teodósio I, tá? Teodósio I vai declarar o cristianismo como religião de Estado no ano de 390. Então é ele que vai criar o cristianismo como religião única e começa a perseguir aí o paganismo. Então, muito bem. Nós vimos na última aula sobre o nestorianismo, fazer uma pequena memória, e aí então a gente vai falar hoje sobre a questão aí do monofisismo, tá bom? O nestorianismo, nós vimos na última aula, ele foi defendido por um patriarca, por o chefe da religião de Constantinopla, chamado Nestório. O Nestório, ao analisar a pessoa de Jesus Cristo, ele dizia que em Jesus as naturezas eram separadas, não se comunicavam. A natureza divina com a natureza humana não se comunicavam. Isso quer dizer que Jesus Cristo tinha momentos que ele era Deus, outros momentos que ele era apenas humano.
E isso levou, então, à conclusão do Nestório que Maria não podia ser a mãe de Deus, que Maria seria apenas a mãe do homem Jesus Cristo, antropotokos. Ou também nós falamos aí Cristotokos, apenas mãe do Cristo e não de Deus. Ela não era Theotokos. Isso fez então que surgisse, através do Teodósio II, a convocação do Concílio de Éfeso em 431. Esse foi o segundo concílio, o terceiro concílio da Igreja. E aí nesse concílio ficou declarado Maria como Theotokos, como mãe de Deus, né? O terceiro concílio. E declarou-se nesse concílio que em Jesus as duas naturezas, humana e divina, elas se comunicavam na mesma pessoa de Jesus Cristo. Ok. Vai aparecer então um monge, né? Esse monge chamava-se Eutiques, e aqui é interessante, veja que toda heresia ela é capitaneada por um líder religioso. O Ário era padre, o Nestório era patriarca, o Eutiques é monge. Então, cada heresia ela tem um líder que ele é religioso, para mostrar claramente essa ideia de visões divergentes aqui no século IV e no século V. Então, Eutiques era um monge, ele é chamado de arquimadrita, quer dizer, um monge que na verdade, ele era padre, ele é monge, mas ele é padre, padre celibatário. Só explicando uma coisa para vocês aqui, no Oriente, nas igrejas chamadas orientais, chamadas ortodoxas, os padres podiam casar ou não. No Ocidente, o padre não pode casar. Mas no Oriente, o padre tem, até hoje, tá? O padre tem a opção de casar ou não. Chega um momento de vida dele no seminário que ele vai ser perguntado: você quer ser um padre celibatário ou um padre casado? Se ele decidir que quer ser casado, ele tem que sair do seminário, junto com a namorada, noivar, casar, e aí retorna. Aí vai ser um padre casado. Qual é a vantagem e a desvantagem de ser casado? A vantagem é ter esposa, pode ter filhos. Qual é a desvantagem? Você não pode seguir hierarquia na igreja se você é casado. Portanto, quando você ouvir falar de bispos dentro da igreja ortodoxa, eles são celibatários. Os bispos são celibatários, os patriarcas são celibatários, eles não podem casar. Essa é a questão, tá? Mas eles podem casar. Então, esse Eutiques era um padre celibatário, mas monge, vivia no mosteiro em Constantinopla, tá? Para combater, há um ponto antes. Ele era seguidor do Cirilo. Guto, quem é Cirilo? Eu não lembro mais quem é o Cirilo. Cirilo foi aquele que combateu Nestório. O Cirilo era de Alexandria, portanto, pertencente à escola de Alexandria, a escola teológica que reforça muito mais os aspectos divinos de Cristo. Então, para combater o nestorianismo ressaltava muito a humanidade de Cristo, que não se comunicava, a natureza humana com a divina não se comunicava. O Eutiques caiu no erro contrário. Aqui os dois extremos, né? O Nestório no extremo da humanidade de Cristo e o Eutiques vai para o outro extremo da divindade de Cristo. Ele vai dizer, então, que em Cristo, embora tivesse duas naturezas, a única que sobressai, a única que se destaca é a divina. Então, em Cristo, a natureza divina é tão forte que ela subtrai, ela elimina a natureza humana. Quer dizer, o divino em Cristo ele é tão forte que não sobra nada da natureza humana. Então sobra em Jesus apenas a natureza divina. Essa heresia parece muito, vocês não estudaram isso aqui, mas só para ressaltar, parece muito uma heresia chamada apolinarismo. O Apolinário, um sacerdote, dizia que Jesus não pecava porque ele tinha uma alma divina. Então, vê aqui que o monofisismo ele cai muito nessa ideia do apolinarismo, tá? Monofisismo é uma palavra grega. Mono significa um, physis, natureza. Então, o que o Eutiques defende, esse monge chamado Eutiques, o que ele defende é que Jesus só tem a natureza divina. Embora ele tivesse também a natureza humana, ela não conta, ela é fraca, ela é débil. Então, o que conta em Jesus é só a natureza divina. Então, para ele, nessa união das duas naturezas, humana e divina, a que sobrou foi apenas a divina.
a outra desaparece. Então, Jesus é plenamente Deus. Tá? Eu quero aqui fazer um parênteses, porque é bom quando a gente estuda essa parte da história da igreja e também refletindo um pouco sobre o que muitas vezes nós pensamos igual Eutiques. A gente fala, Jesus Cristo fez isso porque ele era Deus. Jesus não pecou porque ele era Deus. Jesus ele era Deus. Então, nós temos uma tendência na igreja até hoje, na igreja católica, que é a igreja católica e também na igreja evangélica, tá? Nós temos uma tendência monofisita de salientar em Cristo apenas a parte divina, esquecendo que Jesus foi também plenamente humano, como definiu o concílio de Éfeso e vai definir depois o concílio de Calcedônia. Então, muitas vezes nós fazemos essa separação de Jesus apenas como Deus. Jesus Cristo conseguiu porque ele era Deus. Ele é Deus, sempre ressaltar esse aspecto divino. E nós gostamos muito desse aspecto divino de Cristo. Quando se dá curso de Bíblia, as pessoas sempre querem pegar o aspecto divino de Cristo e esquecem que Cristo também foi humano, tá? O Eutiques, ele vai defender que o corpo de Cristo não era igual ao nosso, ele era divinizado. Até o corpo de Cristo era um corpo divinizado, porque tudo em Cristo, para o Eutiques, era divino. Diante dessa visão extrema do Eutiques, uma visão extrema do Eutiques, que puxou para o lado divino, enquanto o Nestório puxou muito para o lado humano, o Eutiques puxa para o lado divino, vai acontecer um sínodo. Guto, qual é a diferença de sínodo de concílio? Sínodo, quando é regional, pega apenas algumas dioceses. Concílio é quando é geral, tá? Só para dar essa diferença, porque muitas vezes a gente fala a palavra sínodo, vocês podem confundir com concílio. Então, sínodo é quando é regional, 3, 4, 5 dioceses. Quando é toda a igreja do mundo representada, a gente chama de concílio, tá bom? Então vai acontecer um sínodo na cidade de Constantinopla, no ano de 448. Não esqueçam que o Eutiques é de Constantinopla. E o patriarca de Constantinopla, chamado Flaviano, ele vai excomungar o Eutiques e vai suspendê-lo do sacerdócio, tá? Então, ou seja, nesse sínodo da igreja de Constantinopla, não é de toda a igreja, só de Constantinopla, o patriarca chamado Flaviano vai, então, além de excomungar, ele vai também suspender o Eutiques dessa função de sacerdote. Tá? Parece que a coisa tinha se resolvido, mas não, porque o Eutiques, espertamente, ele solicita apoio do patriarcado de Alexandria, que concordava com ele. Lembra que o patriarcado de Alexandria, com a escola de Alexandria, defende as ideias de um Jesus mais divino. Então, o Eutiques vai pedir apoio para o patriarca de Alexandria, chamado Dióscoro, tá? Dióscoro de Alexandria, que foi patriarca. E, além disso, ele escreve uma carta para o Papa. O Papa, na época, era o Papa Leão, Leão I. Para quem gosta de história, o Papa Leão foi aquele que impediu a invasão dos hunos, do Átila, né, na cidade de Roma. Ele negocia com Átila e não permite que ele entre na cidade. Então, era um homem com muito poder, o Papa Leão I. Então, falando Papa Leão I, porque hoje nós temos o Leão XIV, né? O Papa atual chama Leão, então por isso que eu citei aqui o Papa Leão I, o primeiro Papa que recebe esse nome de Leão. Então, o Eutiques, ele pede apoio para o Dióscoro de Alexandria e também para o Papa. Como o imperador Teodósio II era favorável ao Eutiques, o Eutiques é um monge e um padre muito amigo do Teodósio imperador. Então, o Teodósio, ele pede para que se faça um concílio para a cidade de Éfeso, o segundo concílio na cidade de Éfeso. O primeiro foi aquele que nós já estudamos. Então, o imperador, ele convoca um concílio para resolver essa questão. Ele não ficou satisfeito com a condenação do seu amigo, que é o Eutiques. Então, ele pede que o Papa envie os seus delegados para esse concílio que aconteceria na cidade de Éfeso no ano de 449. Isso, logicamente, também com apoio do Dióscoro, que estava do lado do Eutiques. O Papa não podia ir contra o imperador, porque era uma situação política complicada.
O Papa vai enviar os seus delegados, mas antes ele envia uma carta ao Flaviano. O Flaviano, ele é o patriarca de Constantinopla. Ele é o patriarca de Constantinopla. O Papa Leão manda uma carta para o Flaviano, reforçando tudo aquilo que a igreja fez até então nos concílios, principalmente no concílio de Éfeso, onde foi definido que em Jesus havia duas naturezas que se comunicavam numa pessoa só, que era Jesus Cristo. Então, nessa carta, o Papa está dizendo abertamente que o Eutiques é um herege, porque o Eutiques está dizendo que Jesus é só Deus. O Papa, ao manda essa carta para o Flaviano. Essa carta ela é conhecida hoje na história como Tomos ad Flaviano, quer dizer, Carta a Flaviano, ou simplesmente Tomos de Leones, quer dizer, Carta de Leão. Até hoje na história ela tem esse nome, tá? Tomos ad Flaviano. Quando você colocar isso na internet, você vai ver várias notícias sobre essa carta aí que o Papa mandou ao Flaviano. Acontece outra coisa, nessa carta, então, o Flaviano, o Papa, define que Jesus é verdadeiro homem e verdadeiro Deus. As duas naturezas se comunicam, tá? Então, Jesus é verdadeiro filho de Deus e verdadeiro filho do homem, no sentido que ele é verdadeiro homem também. Não há separação em Jesus no sentido de que são duas naturezas que não se comunicam. Se comunicam, tá? Já falamos isso nas últimas aulas. Então, só que aconteceu um problema nesse concílio. O Eutiques, juntamente com Dióscoro, né, eles chegaram primeiro. Eles não vão deixar ler essa. O Flaviano quer ler a carta do Papa. O Flaviano quer ler essa carta antes de começar o concílio. O Dióscoro, que estava na presidência do concílio de Éfeso de 444, não permite que a carta seja lida, tá? Nesse concílio, ele vai absolver o Eutiques e vai reintegrar o Eutiques. Isso que é interessante. O Sínodo de Constantinopla tinha condenado o Eutiques, agora o concílio de Éfeso vai reintegrá-lo e vai absolvê-lo. E o mais grave, né, o mais grave é que não deixou ler essa carta do Papa, que o Papa escreveu ao Flaviano. Além disso, aqui piora a situação só vai piorando. Aqui, os soldados, para conter os ânimos na Assembleia, no concílio, foram convocados para fazer parte dentro do concílio, que não pode. Soldados romanos não poderiam participar do concílio. Os soldados entram e, além de entrar, eles batem no patriarca Flaviano. Então, eles vão bater no patriarca Flaviano e o Flaviano vai ser mandado para o exílio. Diz que ele ficou tão machucado, isso consta a história, ou ferido moralmente, ou ferido por dentro, que a caminho do exílio ele morre, o que agrava a situação. Quer dizer, o patriarca de Constantinopla levou uma surra a mando do Dióscoro de Alexandria. Isso só em si já é grave, já era grave. Ele foi mandado para o exílio e, na caminho do exílio, ele vai falecer, o que se tornou, então, um mártir da fé. O Flaviano, então, passa a ser considerado um mártir da fé. O Papa, quando ficou sabendo de todas essas notícias, quando chegaram ao Papa, o Papa Leão chamou esse concílio de Éfeso de Concílio dos Ladrões. Foi o nome que ele deu. E solicita um outro concílio. Ele não aceita o segundo concílio de Éfeso, de 449, como um concílio da igreja. Porque, primeiro, não deixaram ler a carta dele. Segundo, que o patriarca foi, vamos dizer assim, levou uma surra. E terceiro, que depois ele morre a caminho do exílio. Então, o Papa Leão, que tinha um grande poder na igreja nesse momento, o Papa Leão, então, vai exigir que se faça um novo concílio e não aceita as disposições desse concílio chamado Segundo Concílio de Éfeso. Por isso, pessoal, que até hoje esse segundo concílio não é aceito nem na igreja ocidental e nem na igreja oriental. A igreja oriental também não aceitou ele depois, tá? Só que o Teodósio, como eu lembrei para vocês, o Teodósio II, que é imperador, ele era amigo do Eutiques. Então ele fica protelando a convocação de um outro concílio para resolver essa questão. Porque ele queria que as coisas se apaziguassem e para poder, então, não precisar convocar o concílio. Só que ele morre. O Teodósio vai morrer
No lugar dele, quem assume vai ser a irmã dele, chamada Pulquéria. Só que a irmã dele assume associada a um general chamado Marciano. Tá? Então, a Pulquéria vai assumir o governo juntamente com esse Marciano, que era um general. Então, esse Marciano então aceita convocar um novo concílio. Esse concílio já não seria mais na cidade de Éfeso, esse concílio seria na cidade de Calcedônia, porque Calcedônia fica muito mais próxima ali do imperador, né? Calcedônia hoje, tá? É um bairro de Istambul, mas na época era uma cidade separada, porque Constantinopla tinha um muro, né, que separava. Então foi convocado um conselho ali para Calcedônia. Esse imperador, né, vou chamar ele de imperador aqui, já está junto com Pulquéria, que é o Marciano, ele vai dizer que o concílio tem que ser dirigido pelo Papa, mas em território oriental. Isso foi muito interessante. Quer dizer, quem vai dirigir o quarto concílio será o Papa, mas dentro de um território oriental para apaziguar. Só que vocês sabem que o Papa não participava desses concílios, ele mandava delegações, delegados. Foram mandados 3 delegados do Papa para dirigir esse quarto concílio, tá? Na verdade, do mundo ocidental participaram 5 pessoas, 3 delegados do Papa e 2 africanos. A África pertencia e pertence ainda ao Ocidente, tá? Então, foi convocado esse concílio. Ele aconteceu 2 anos depois de Éfeso, desse Éfeso II. Aconteceu no ano de 451. E aqui algumas coisas começaram a ventar positivamente para o lado da condenação do Eutiques. A primeira coisa é que, depois da morte do Flaviano, que foi mandado para o exílio, o Eutiques passou a não ser pessoa bem vista dentro do Império. Então ele foi forçado a deixar o mosteiro, tá? Ele deixou o mosteiro. Os restos mortais do Flaviano foram trazidos solenemente para Constantinopla. E os bispos começaram então a aderir ao tomos. O que é o tomos? É uma carta, de novo, o tomos do Flaviano. A Flaviano é uma carta, como eu falei para vocês, do Papa Leão, favorável aí aos 3 últimos concílios, tá? Então, a primeira coisa que esse concílio faz, esse concílio teve mais ou menos 600 pessoas que participaram. Veja bem, que em relação a Éfeso, que foi um concílio pequeno, de 300, de Éfeso não, desculpa, de Nicéia, que foi 300, depois Constantinopla, 150. Então, agora nós tivemos a participação de muita gente. Quase 600 pessoas participaram desse concílio. A primeira disposição do concílio, isso foi muito importante, foi reconhecer Nicéia, Constantinopla e Éfeso, o primeiro Éfeso de 431, como concílios universais. Então, aqui agora começou-se uma lista do reconhecimento dos concílios como concílios universais. Até hoje são chamados assim, tá? Concílios universais. Então, Nicéia, Constantinopla e Éfeso, os 3 primeiros concílios, foram declarados como concílios universais ou ecumênicos. Então, concílios universais ou ecumênicos. Lá, quando eu estudava em Roma, eu comprei um livrinho desse ele hoje é um jesuíta, né? Padre Tanner. Esse livrinho aqui está em italiano, mas é um livro interessante. Está aqui tá escrito em italiano, I Concili della Chiesa, os concílios da igreja, onde ele fala de todos os 21 concílios da igreja ocidental, tá? Então, a primeira coisa que vai ser importante vai ser isso, o reconhecimento dos 3 concílios como concílios universais, Calcedônia, portanto, será o 4º concílio universal. Outra coisa que foi importante nesse concílio é que o símbolo de Nicéia e Constantinopla é confirmado, símbolo niceno-constantinopolitano. Então vai ser confirmado aquele símbolo que já falei aqui para vocês, aquele símbolo gigantesco. A carta do leão vai ser reconhecida como uma carta legítima e um símbolo também da fé cristã. Essa carta, né, vai ser aceita.
E uma frase que foi muito dita no concílio de Calcedônia foi assim, ó, Pedro falou pela boca de Leão, quando o Leão escreve para o Flaviano. Aqui, pessoal, vocês me perguntam por que, que o Pedro é reconhecido como Papa, é por esse motivo, tá? Porque para que o meu grupo tenha o nosso símbolo de fé como ortodoxo, ele tem que vir dos apóstolos. Então, eles têm que vir de Pedro, né, que está enterrado ali onde está hoje a Basílica Vaticana. Então, ou seja, para todo símbolo de fé ser verdadeiro, tem que ser, então, um símbolo apostólico, que vem dos apóstolos e principalmente de Pedro. Então, se começa essa história, né, lentamente, que Pedro foi o primeiro Papa. Vou repetir aqui de forma muito tranquila. Em relação à história, Pedro não foi Papa, porque nunca teve Papa no século I em Roma. Então, historicamente, Pedro não foi o primeiro Papa. Alguns colocam esse Leão como primeiro Papa, eu já coloco o Gregório I no século VI como primeiro Papa, historicamente. Mas pela tradição, o Pedro é o primeiro Papa, porque ele passou a ser referência de fé do século IV. Como vocês estão vendo aí, ó, Pedro falou pela boca do Leão, do Papa Leão. Tá? Quer dizer, o Pedro passou a ser referência de verdade, de fé. Então, todos aqueles que queriam dizer eu estou falando a verdade recorriam a quem? Aos apóstolos, principalmente aí ao Pedro. Tá? Por isso que aqui é a frase Pedro falou pela boca de Leão. As decisões de Éfeso foram cassadas. Qual é Éfeso? Éfeso II, aquele de 449, foram cassadas. Então, aquele concílio, o quarto concílio que aconteceu em Éfeso, em 449, foi invalidado, as disposições foram cassadas, e o Dióscoro, que comandou aquele concílio, o Dióscoro de Alexandria, ele foi deposto do cargo dele no concílio. Então, ele deixou de ser patriarca. Então, o concílio, depois, o Dióscoro, tá? E o que foi aprovado, basicamente, que é a fé que a gente mantém até hoje na Igreja Católica Apostólica Romana e também na Igreja Ortodoxa Grega. É a mesma fé, tanto lá como cá. Tá? A fé é a seguinte: foi aprovada a confissão de fé no único e idêntico Cristo, tá? Com duas naturezas, a humana e a divina, que se comunicam, elas se comunicam, sem confusão, sem mudança. Cristo tem a natureza humana dele, tem a natureza divina, que se comunicam, sem confusão, sem mudança, sem divisão e sem separação. Em outras palavras, foi aquilo que nós falamos do terceiro concílio de Éfeso. Em Cristo existem duas naturezas, divina e humana, que se comunicam numa mesma pessoa do Cristo, de Jesus. Existe um só homem, um só ser, quer dizer, não um só ser, que é plenamente homem, plenamente Deus. É isso que se ensina nas catequeses católicas romanas e nas catequeses da Igreja Ortodoxa até os dias de hoje. Vem aí do Concílio de Éfeso III e vem do Concílio de Calcedônia IV, que em Jesus essas duas naturezas, humana e divina, se comunicam na mesma pessoa, de uma só pessoa, tá? Não existe dois Jesus, ora um homem, ora um Deus. Não, existem duas naturezas, uma pessoa, a natureza divina e humana, que se comunicam na mesma pessoa, numa única